Paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que me ouvem, que Deus abençoe ricamente os vossos corações. Chegamos aqui para mais uma mensagem maravilhosa, uma mensagem que Deus pôs no meu coração para ajudar a você a mudar a sua situação, a sua vida, porque se você compreender essa mensagem de hoje, muita coisa, eu te garanto, vai mudar na sua vida. E hoje o tema da mensagem de hoje é: por que Deus não atende às suas orações? Já quero afirmar a você que me ouve que é da vontade de Deus te atender, te ajudar, te salvar principalmente, te curar, te libertar, te dar aquilo que é necessário. Ele quer ver você feliz, alegre, com saúde. Mas por que muitas das vezes Deus não atende às nossas orações? E alguns até dizem: nossa, como demora de me atender e por quê? Será que o problema está na pessoa do nosso Deus? De fato não está. Mas hoje então eu quero dizer para você por que Deus não atende, uma vez que Ele, por ser Deus, Ele está ouvindo, Ele está vendo, porque Ele é todo poderoso. Então Ele está atento. Mas por que Ele não pode estender a sua mão e atender a sua oração? Então eu quero que você pense agora nessa reflexão. Se você gostar deste vídeo, dessa mensagem, eu peço que você se inscreva, que você clique no sininho para receber as outras mensagens, são mensagens poderosíssimas. Dê um joinha e inclusive divulgue esta mensagem para outras pessoas que eu creio que você sabe que precisa de ouvir esta palavra. Assim como ela está edificando a tua vida, transmita também esta mensagem para outras pessoas nas suas redes sociais, para que outras pessoas sejam ajudadas, e com isso nós vamos divulgando a verdade e Jesus Cristo vai sendo glorificado, ok? Então vamos entender por que Deus não atende às nossas orações na maioria das vezes. Eu quero iniciar através de lá no comecinho do livro de Gênesis, quando Deus criou Adão e Eva. Você sabe que Deus criou eles perfeito, mas infelizmente a Eva foi dar ouvido à voz da serpente, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e aí depois levou para o seu marido Adão. Adão foi dar ouvido à voz da mulher, não quis dar ouvido à palavra de Deus, ele também comeu, com isso os dois pecaram, e então o pecado entrou neles e consequentemente a morte também entrou por eles, e através de Adão, como diz o livro de Romanos, por o homem entrou o pecado e a morte passou a todos, a humanidade, inclusive a mim e a você. E por isso que hoje nós somos pessoas que nascemos no pecado e morremos por causa desta desobediência de Adão lá no início, junto com a sua esposa. Bem, por causa disso, eles foram expulsos do Jardim do Éden, e como eles estavam nus, então Adão e Eva começaram a pegar folhas, das plantas de figueira, e começaram a cobrir os seus corpos, mas aquilo ali secava e desaparecia. Então o que Deus já preparou? Deus é Pai, mesmo sabendo que o homem errou, mas Deus não desiste do homem, glória a Deus por isso, e da mulher, lógico. Então Deus preparou uma vestimenta de justiça, prefigurando nessa figura, agora através de um cordeiro. Então Deus foi lá, pegou um cordeiro, imolou ele, tirou a pele dele e vestiu Adão e vestiu a Eva. E através desse sacrifício, isso nós vamos ver no decorrer aqui da mensagem, que esse cordeiro tem que ser um cordeiro perfeito, sem mácula, sem defeito, que isso representa Jesus Cristo, o Filho de Deus, que viria na plenitude dos tempos. E Jesus Cristo prometeu a Adão, mesmo ele tendo caído aqui, o descendente da mulher viria salvá-lo, e de fato veio, que é Jesus Cristo. Eu vou explicar isso. Então agora, enquanto Jesus não vem, então Deus ensinou Adão, e Adão passa para os seus filhos a forma agora, a maneira de como se achegar a Deus, e como Deus se agradar, e como ter comunhão com Deus, e como que agora nós vamos ter comunhão com Deus e Deus ter comunhão conosco. Por quê? A situação agora é outra. Antes de pecar, Deus vinha falar na viração do dia, tranquilo com Adão. Agora, para Adão ter acesso a Deus e os seus filhos, eles tinham que o quê? Trazer uma oferta ao Senhor. E aí então, Adão gera filhos, e a Bíblia cita de dois, que é Caim e Abel, e isso está escrito em Gênesis capítulo 4, vamos ler, que é interessante você acompanhar isso juntamente com a palavra de Deus, para compreender as coisas, tá?
isso vai chegar até nós também. Então vamos ler Gênesis capítulo 4, versículo 1, a seguir, que diz o seguinte, ó: coabitou o homem com a Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Olha que coisa. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Então olha o que aconteceu com Caim. Irou-se, pois, Caim sobremaneira, e descaiu-lhe o semblante. Versículo 6. Então lhe disse o Senhor Deus para Caim: por que andas irados e por que decaiu aí o teu semblante? Versículo 7. Deus continua dizendo assim, olha que coisa tremenda: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Então proceda bem que você vai ser aceito diante de Deus. Agora, se não proceder bem, então Deus não vai aceitar. Aí versículo 7, ainda continuando: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo do pecado é contra ti. E olha que interessante, uma revelação lá no início de Gênesis. Mas a ti cumpre dominar esse desejo aí do pecado. Então, explicando essa parte, chega um determinado momento, vai lá Caim e Abel vai trazer uma oferta ao Senhor. Vocês já pararam para pensar como que pode um Deus se agradar de uma oferta aonde que foi de Abel? Ele pega um cordeiro e mola e da gordura desses oferece a Deus e Deus sente aquele aroma agradável. Quer dizer, Deus gostar de uma oferta, de um presente, de um animal que está morto, e ele não gostar de uma oferta que é o melhor da terra que ele tinha naquele momento. A Caim não deu porcaria. Caim deu o melhor do fruto da terra. E Deus não se agradar, por quê? Aonde está a explicação disso? Lembra que eu disse para vocês que agora todos nós somos pecadores e Deus é santo. Então não tem como nós hoje se aproximar com o melhor da nossa carne, por mais que você ache que é o melhor, mas não tem como se aproximar. Por quê? Porque agora Deus enxerga o homem como um homem pecador e Deus é santo. Então nós não podemos se achegar a Deus de qualquer maneira. E isso está revelado no livro de Levítico, capítulo 1. Eu vou ler para você ver que coisa interessante. Levítico, capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito, tá vendo? Um animal sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Entende aqui? Olha que revelação tremenda. Versículo 4. O homem agora, quando chega diante de Deus com essa oferta de gado, de cordeiro, de ovelha, mas sem defeito, sem mácula, porque está representando Jesus Cristo, olha o que ele faz e olha o que Abel fez lá. Por isso que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou de Caim. Por quê? Porque este agora ele vai colocar a mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Então, veja bem, quando o homem entende que ele é pecador, que Deus é santo, e ele quer ter comunhão com Deus, então como é que ele faz? Ele pega agora um cordeiro, um gado, uma ovelha, macho, sem defeito, sem mácula, então ele vai diante de Deus, ele põe a mão na cabeça deste animal, e agora ele está dizendo o seguinte, quando ele põe a mão, ele está dizendo assim, olha, eu é que mereço morrer. Porque quando ele põe a mão, ele se identifica com aquele cordeiro, com aquele animal, entende? Então quando ele põe a mão sobre a cabeça daquele animal, ele está dizendo assim, eu é que mereço morrer. Eu sou pecador. Então agora quando eu estou imolando
este animal, eu estou dizendo para Deus, o que eu mereço por ser pecador é ser morto. Então, lógico, eu não vou me matar, né? Porque eu sou um pecador. Então, eu imolo o cordeiro, chego diante de Deus, então eu reconheço, eu estou dizendo para Deus assim, figuradamente, Senhor, perdoa os meus pecados. Eu nasci na iniquidade, e por meio do sangue desse cordeiro, assim conforme o Senhor instruiu, eu me achego a ti para que o Senhor me receba e aceite a minha petição. Então Deus aceita por quê? Porque alguém foi morto ali. Mas olha Caim não fez isso. Na oferta dele, do melhor fruto da terra, não tinha sangue, não tinha morte pelo pecado dele. Então é por isso que Deus então não aceitou a oferta de Caim, mas a oferta de Abel, ele então aceitou. Trazendo para nós hoje, nós sabemos, querido, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você não tem, nem eu, não podemos chegar a Deus se não for por meio de Jesus Cristo. E no livro de Hebreus capítulo 7 fala que é por meio de Jesus Cristo que todos os homens chegam a Deus. Então, por que Deus então não atende muitas das vezes, né, quase todas as orações, muitas vezes da sua oração? Hoje eu quero te trazer essa revelação. Sabe por quê? Porque você precisa reconhecer que você é um pecador. Você não pode chegar diante de Deus de qualquer forma. Você não pode chegar no trono de Deus sem o sangue de Jesus. Aí você até fala assim, puxa, mas eu estou aqui no nome de Jesus, tá? Mas o que Jesus faz com o pecador? Ele pagou o preço dos seus pecados. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte, toda vez que você vai a Deus, você tem que ser igual aquele publicano, ser propício a mim, ó Deus, porque sou pecador. E quando você entende que Jesus Cristo derramou o sangue dele para perdoar os seus pecados, o que Deus quer é que você reconheça que você é um pecador e que você precisa de Jesus e precisa do sangue dele. Se você reconhecer isso e clamar o sangue, aí Deus então vai começar a te dar ouvido. Por quê? Porque você reconhece que pecou, você reconhece que Jesus morreu pelos seus pecados e agora você chega humilde diante do trono de Deus e reconhecendo que tudo aquilo que você está passando é porque você é merecedor, como diz Levítico, é porque você plantou, como diz Gálatas, e você está colhendo aquilo que você plantou. Então seja humilde, reconheça que você é um pecador e reconheça que só tem uma única maneira de chegar ao trono de Deus, é por meio do sangue de Jesus Cristo. Se você reconhecer isso, aí Deus te atende. Agora, se você não reconhecer isso, Deus não vai te atender. Eu vou ler mais um versículo aqui, que está no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2. Eu quero ler para vocês. Vocês podem me acompanhar, porque está tudo escrito na Bíblia. Vamos ler. Isaías, capítulo 59, diz assim, ó, Isaías capítulo 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas, preste atenção, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Então, Deus está explicando através do profeta Isaías de que Ele quer te atender, Ele quer estender a mão, mas os vossos pecados e vossas iniquidades estão fazendo separação entre você e Deus. E ainda no Salmo 32, para ajudar e fechar esse ponto primeiro, diz assim, ó, bem-aventurado o homem aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor, Deus, não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, veja bem, os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Olha o versículo 4 que é muito forte. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Então a mão de Deus está pesando sobre aqueles que estão em pecado, e aí você vai orar a Deus em pecado, não reconhece que aquilo que você está passando é por causa do pecado que você cometeu, ou ouça os meus outros vídeos, muitas vezes são iniquidades que você herdou dos seus antepassados, dos seus pais, maldição que você herdou dos seus antepassados,
muitas vezes é maldição na sua casa, é objeto, é um monte de coisa. Então, primeiro Deus quer que você veja o que você está passando, é porque tem problema à sua volta, na sua casa, na sua vida. Então o que Deus fala? Eu sei que você é pecador, eu sei que você está passando por problema. E por isso que eu enviei o meu Filho Jesus Cristo, para que ele então, e de fato ele pagou o preço pelos seus pecados. Só que você não reconhece isso. Você não reconhece que pecou. Você não se humilha. Você não é humilde. Você sempre se justifica. Você sempre está dizendo que o culpado é até Deus. E que Deus não me ouve. Deus quer te ouvir. Mas por que Deus não te ouve? Porque você precisa reconhecer que é um pecador. E só tem um jeito de você ser atendido por Deus. Quando você reconhece isso, clama o sangue, aí Deus então perdoa os seus pecados em Cristo Jesus, porque Jesus pagou o preço, e aí ele estende a mão. E se você não reconhecer isso, a mão de Deus está pesando sobre você, entende? Aí ele diz ainda no versículo 5 de Salmo 32, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Então diz, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e aí então Deus, tu perdoa a iniquidade do meu pecado, e aí o que Deus faz? Deus então estende a mão, e ele vem te ajudar, porque o que ele quer é que eu e você reconheça que nós somos pecadores por natureza e Deus, ele é o mais interessado em te ajudar. Tão a prova é tanta que Deus te ama, que ele mandou Jesus Cristo a vir a este mundo para morrer pelos seus pecados, para então pagar o preço de todos os problemas que você tem, seja maldição, não importa o que você fez, seja transgressão, doença, enfermidade, tudo, ele perdoa, mas não queira achegar-se a Deus de qualquer maneira. Se achegue a Deus por meio de Jesus Cristo, conforme diz Romanos 7, e aí então você vai estar glorificando a Jesus, aí Deus então vai te atender. Por quê? Porque primeiro você compreendeu que aquilo que você está passando é porque você tem plantado. E Deus, querido, Deus não vai barganhar com o pecado. Deus não vai se unir a isso daí. Eu vou contar uma experiência para vocês. Eu estava evangelizando e aí uma pessoa pediu para que eu fosse orar na casa dele lá. Ele tinha invadido aquele terreno e lá já tinha uma ação de despejo da prefeitura mandando ele sair de lá. Então ele falou assim, meu irmão, por favor, ore por mim, para que Deus me abençoe. Na hora eu falei para ele assim, você recebeu uma carta da prefeitura com uma ação de despejo, porque você invadiu, você foi contra a lei, e você ainda está num lugar perigoso, e você quer que eu ore, para que Deus então te abençoe aqui. Ou seja, você quer que Deus compactue com o pecado, com o erro, com a sua desobediência? E tem, lamentavelmente, tem muita gente que ora, muitos líderes que oram só para agradar aquela pessoa. Eu falei, não, o meu Deus, o Deus da Bíblia que eu conheço, ele não faz isso. Eu posso orar sim por você, mas eu vou orar para Deus te arrancar daqui e colocar você num lugar decente. Inclusive, amado, ele até trabalhava, tinha um bom salário, mas ele queria ficar ali, sabe, no pecado, né? E muitas vezes nós somos assim, é muito fácil, né? Eu peco, eu estou no lugar errado, eu estou com a mulher errada, eu estou em adultério, eu estou em prostituição e quero que Deus ainda me abençoe, que eu não tenha nenhuma doença, nenhuma perseguição. Lamentavelmente é isso. Lamentavelmente é isso. E é incrível como muitos cristãos querem ter uma vida promíscua, uma vida em adultério, uma vida errada, uma vida que está subornando, uma vida que está fazendo coisas em pecados terríveis e ainda quer que Deus abençoe essa pessoa, quer que Deus atenda. Deus não vai fazer isso, querido. Olha, tem muita gente que pode estar até me dizendo assim, mas os ímpios prosperam, os ímpios também, os ímpios têm as coisas. Eu vou dizer para você, o diabo também atende. O diabo também atende pedidos, tá? E você tem que tomar muito cuidado, eu estou falando aqui de Deus. Quando Deus atende e pronto, e você é abençoado. Mas quando o diabo também atende, porque quer aquilo, e mesmo em pecado, o diabo muitas vezes, ele vai à frente, te dá o que você quer, mas depois ele cobra, e a cobrança dele é grave, porque qual é a função do diabo? A função do diabo é, além de mentir e enganar, né? Ele vem para roubar, matar e destruir. Então eu disse para aquela pessoa
eu vou orar sim, mas para Deus tirar você daqui. Ele não ficou até triste, porque ele queria continuar no pecado. Eu falei, então, eu não vou compactar com isso. Se você quer verdadeiramente que Deus venha te abençoar e te proteger, então se arrependa do seu pecado. E aí é a parte mais difícil de cada um de nós, né? É a parte mais difícil. Então, vou te contar uma experiência aqui também, uma outra muito séria, para você tomar muito cuidado com o que aconteceu. Uma certa mulher, uma irmã em Cristo, ela estava reunida normalmente, só que ela caiu no pecado e começou a se prostituir. Então, com certeza o Espírito Santo avisou ela para parar, mas ela não quis parar. O que aconteceu? A Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Então, veio o diabo, né, e colocou nela uma doença por causa desse pecado, porque o diabo queria realmente arrancar, como quer arrancar cada um de nós da presença do Senhor e de estar congregando com os amados irmãos. Então, eu vou contar para você o que aconteceu, porque depois eu fiquei sabendo com ela, mas já vou te adiantar. Esta irmã pegou uma doença na perna, uma ferida que não fechava. Então o que aconteceu? Ela começou a orar, não é? Começou a pedir a Deus. Senhor, me ajuda. Pediu para o pastor orar, pediu para fulano orar, e foi em campanha, e nada, e aquela irmã estava em pecado. Então, Deus não tem problema nenhum em curar, em ressuscitar até. Mas o maior problema, acho que para Deus, né? Não para Deus, mas para fazer com que eu e você entenda, é que você precisa se arrepender, você precisa mudar de atitude. Mas não, volto a dizer, nós queremos viver no pecado e ter a bênção de Deus. Com Deus não vai ter isso não. A pressa não vai ter não. Então, e o diabo, ó, só de olho. Então ela foi, orou e nada, e sofrendo. Ela, um determinado dia, estava no seu trabalho e um dos amigos dela, de profissão, o rapaz era pai de santo, ele é pai de santo, não sei se hoje ainda é. Então, ele se aproveitou dessa situação, né? Lógico, os demônios nele, e esse rapaz falou assim, olha, se você for no lugar que eu frequento, você será curado dessa ferida. Então, na hora, ela falou, eu quero. Ela foi lá, sabendo que era um pai de santo, mas ela queria, porque queria a cura. Então, ela acabou indo nesse pai de santo lá, o pai de santo mandou ela fazer uns trabalhos, ela fez, e com uma semana, aquela irmã foi curada da perna, e aí então, ela ficou feliz e alegre. O que aconteceu? Ela foi se distanciando da presença do Senhor, porque agora ela conseguiu a cura onde? Com um pai de santo, com um outro tipo de religião, ok? E nós sabemos que por trás disso está todos os demônios ali. Então, quem curou ela? O inimigo. Então, deu um mês, querido, deu um mês. Lembra? O diabo, ele vem com tudo. O diabo pôs a mão no coração dela, mas deu um choque nela, ela começou a passar mal, começou a praticamente ter quase um infarto. Aí levaram ela rapidamente para o hospital, ela ficou internada na UTI. O coração dela estava todo, a parte de respiração, das veias, estava tudo infeccionado. Tiveram que abrir o peito dela e tirar aquela infecção, e não conseguiam tirar aquela infecção. Ela ficou praticamente uma semana com o peito aberto, alguns dias, e eles cobriam para não entrar mais infecção, porque não podiam fechar. E eles não entendiam, os médicos, por que nós não conseguimos tirar essa infecção, e quanto mais mexe é pior, e aquela pessoa passando mal. E aí então os familiares dela começaram a buscar ajuda, começaram a orar, e um fala para outro, até que isso chegou ao meu conhecimento, e falaram para mim, irmão, pelo amor de Deus, ore pela minha filha, porque ela está muito mal, está entre a vida e a morte, ela está lá sendo operada, e ninguém sabe o que está acontecendo. E aí na hora, eu falei, tudo bem, eu vou lá. Aí eu orei, pedi para Deus, para a honra e glória do Senhor, para Deus arrancar essa infecção, fechar o peito dela, e até dar tempo para eu ir lá, porque ela praticamente já estava entre a vida e a morte. Então, por incrível que pareça, querido, no outro dia me ligaram e falaram que tinha sumido a infecção e que ela estava com o peito agora já costurado e fechado e que dava para mim. Então eu cheguei lá, num lugar muito longe, lá no M-Boi-Mirim, fui até com outro irmão na intercessão, cheguei lá e pedi para ela me contar a sua história. Ela me contou tudo isso que eu disse para vocês aqui agora. Aí eu falei para ela o seguinte, vamos voltar lá atrás, quando você estava com aquela ferida. Eu digo, naquele momento, você estava em pecado? Aí ela falou, estava. O que você fazia? Aí ela pegou e disse que estava se prostituindo, saindo com homens e tal. E eu falei, e aí, você queria que Deus te atendesse? Ela falou, realmente. Aí eu falei,
além de você ter errado aqui, pecando, o que você fez? Você negou o Senhor, você abriu mão de Jesus e foi atrás de um Pai de Santo. Então, quem te curou foi o quê? Um demônio. Mas o que o demônio faz? Ele te cura aqui e agora ele quis te matar. É a misericórdia de Deus que não permitiu que você morresse. Você só está viva pela misericórdia de Deus. Então, eu digo assim para você, você errou quando está se prostituindo, você errou em ter trocado o Senhor por um Pai de Santo, por ter abandonado Ele, e agora você está nesse estado. E ela falou assim, olha, meu irmão, e os médicos falaram que só vou sair daqui uns 30, 40 dias, porque para eu me recuperar, está sendo muito difícil aqui, eu ainda estou em muita observação, minha vida ainda, meu estado ainda não está normal. Eu falei, eu compreendo. E ele só vai estar normal se você se arrepender de todo o teu coração. Aí ela começou a chorar. E eu falei, você se arrepende? Sim. Você entende que não foi Deus que te curou? Sim. E você entende que você estava bem do coração. Foi o inimigo que quis te matar? Sim. Por quê? Porque você era do Senhor, foi batizada. E você entregou a tua alma ali, naquele ritual, com aquele Pai de Santo. Ela falou, me perdoa, Senhor. Começou a chorar. Eu falei, não, vamos lá. Aí levei ela a pedir perdão pelos pecados de prostituição. Ela pediu perdão. Naquela hora, eu fiz uma oração trocando a cura da perna dela, porque já estava seco, mas eu pus a mão lá na mancha e falei assim, olha, eu retiro a cura desse demônio e coloco a cura do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a perna dela, porque não precisa voltar a doença. Então eu já reverti no nome do Senhor Jesus Cristo e já pus a mão no peito dela e declarei agora, demônios, vocês vão tirar as mãos do coração dela, vocês que estavam aqui querendo levá-la, ela se arrependeu e a partir de hoje ela se volta para o Senhor e o sangue do Cordeiro de Jesus Cristo paga esse preço desse pecado horrível, mas ele paga. E aí naquela hora aquela irmã ficou em paz, alegre, recebeu o amor de Cristo. Como nosso Deus é maravilhoso, querido. Recebeu o amor de Cristo mais uma vez, Deus deu mais uma oportunidade e aí eu avisei ela. Se você pecar de novo e se você abrir mão do nosso Jesus Cristo de novo, então coisa pior vai te acontecer e ainda o pior, você vai ser lançado no lago de fogo. Ela, não, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais cometer esse pecado, eu me arrependo. Então graças a Deus ela se arrependeu, nós ficamos felizes, oramos, agradecemos a Jesus e fomos embora. Querido, passou 2, 3 dias, essa irmã me ligou e disse assim, ó, eu agradeço porque eu já recebi alta, eu estou bem. Agora é lógico, ficou uma sequela, porque tiveram que colocar ponte de safena no coração dela, porque o inimigo queria matar ela. Então ela ficou ali com uma lembrança, né? Uma sequela, para que ela lembre de que nunca abra mão do Senhor Jesus Cristo. Então, querido, por que eu estou te contando essa experiência? Não brinque com as coisas de Deus. E cuidado, o inimigo também, ele cura. Então, nós precisamos entender, querido, por que Deus não atende às nossas orações. Porque tem pecado, porque você está em pecado, porque você não quer mudar de atitude, porque é fácil, né? Volto a dizer, né? Vou ser redundante, que é fácil a gente querer Deus e querer viver nos desejos da carne. Eu digo para você, o Deus da Bíblia não vai compactuar com isso. Se você quer Deus, se você quer ser curada, se você quer ser liberta aí, agora você que está me ouvindo, eu vou fazer uma oração por você. Agora, em nome do Senhor Jesus. Deus não vai estar ouvindo a minha oração porque eu sou melhor do que você. Não. Deus estará ouvindo a minha oração e a sua agora porque eu e você compreendemos que somos pecadores por natureza e que nós só podemos chegar a Deus por meio do sangue de Jesus. E isso implica em que eu em reconhecer você que está aí do lado. Agora eu quero pegar todos vocês que estão nesse planeta Terra, que estão ouvindo esta mensagem. Se você está em adultério, se arrependa, confessa. Se você é alguém que frequenta o ocultismo, se arrepende, confesse. Se você é alguém que está mentindo, se arrependa. Se você é alguém que está traindo, se arrependa. Se você é alguém que tem raiva, se arrependa. Se você é alguém que tem mágoa, se arrependa. Se você é alguém que não perdoa, se arrependa e perdoe. Se você é alguém que está querendo pisar no outro, se arrependa. Então agora, cada um na sua história. Se você é alguém que nasceu fora do casamento, se você é bastardo, se arrependa. Se você é alguém que
que já matou, se arrependa. Se você é alguém que tem um desejo de morrer e de suicidar, se arrependa. Se você é alguém que fez trabalho para outras pessoas desejando mal, se arrependa agora. Clame o sangue de Jesus. E não importa que eu possa citar N pecados, mas agora cada um olhe para o seu pecado. Agora tem Deus olhando para mim e para você. Tem eu e você como pecadores. Primeiramente como em natureza. E segundo, os seus atos, aquilo que você cometeu. Se você era um adorador de ídolo, se arrependa agora. Por quê? Porque, glória a Deus, o sangue de Jesus foi derramado na cruz para perdoar todos os pecados da humanidade. E não importa que pecado você cometeu. Se você, olha, eu vou mandar uma outra mensagem aqui, que é a mensagem de aborto. Se você abortou, se você matou uma criança ainda em feto, ou feto ali vivo, se você fez isso, é um pecado gravíssimo, mas Deus também te perdoa. Se você fez isso, confesse a Deus, mas não queira levar uma vida como se nada tivesse acontecido, por mais que ninguém viu você fazendo isso. Mas lembre-se, Deus viu e o diabo também viu. Você quer que Deus atenda a sua oração agora? Você quer que Deus estenda a tua mão? Você quer que Deus não só ouça, mas tenha compaixão de ti? Então agora eu vou orar. E você vai pedir perdão primeiro pelos seus pecados. E a partir do momento que você está pedindo perdão pelos seus pecados, eu já estou orando com você, e você agora já está recebendo a provisão de Deus. Deus já está entrando com providência e curando você que está paralítico, você que está cego, você que está surdo, você que está mudo, você que está coxo, você que está com AIDS, você que está com enfermidades no peito, você que está com peso nas costas, na cabeça, dor de cabeça, você que está com dores também no estômago, você que está passando agora por problemas que eu nem imagino. Mas creia, Jesus Cristo, aleluia, Ele paga o preço de todos os nossos pecados. Isaías 53, Ele levou sobre si todos os nossos pecados, transgressões, iniquidades, maldições, doenças, enfermidades. E pelas pisaduras de Cristo, nós fomos sarados, curados do pecado da morte, do inferno e, consequentemente, de todos esses itens que estão no teu corpo. Amarração, falta de emprego. Deus, o Pai, quer estender a mão para você, mas não seja orgulhoso, seja humilde, faça igual aquele publicano, nem ouse levantar a cabeça, né? Ser propício a mim, bata no peito, olha agora, ser propício a mim, que sou o pecador. E Jesus fala, esse desceu justificado, mas aquele que se vangloria, aquele que se justifica e sempre põe a culpa nos outros, esse não é justificado. Então entenda de uma vez por todas, eu e você nascemos em pecado e só estamos aqui pela misericórdia de Deus e só conseguimos falar com Deus, o Pai que é santo, por meio de Jesus Cristo. Quando Jesus morreu, o véu se rasgou de cima a baixo. Sabe o que quer dizer? Porque agora, hoje, nós temos acesso livre ao Pai. Mas não de qualquer jeito, por favor. Não disso que Deus colocou os querubins lá no jardim do Éden, para nenhum homem mais tocar na árvore da vida, porque se ele entra de qualquer jeito, ele era fulminado. Porque Deus é santo, meu querido. E nós somos pecadores. Então, graças a Deus que agora nós temos acesso ao Pai. Agora você fecha seus olhos aí, esteja agora firme, porque agora nós vamos verdadeiramente tomar posse, entendendo esta verdade. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós reconhecemos que somos pecadores por natureza. E reconhecemos, ó Deus, que temos mentido, reconhecemos que temos adulterado, que temos cobiçado, reconhecemos que temos feito coisas horríveis. E Senhor, nós merecemos estar passando pelo que estamos passando, porque é justo. Tua palavra diz que nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Então, Senhor, eu te peço, o Senhor deu o seu Filho Jesus Cristo, e a obra do teu Filho na cruz não será em vão na nossa vida. Jesus morreu na cruz para nos perdoar, para nos salvar, para nos purificar.
Comece a confessar pecado de bastardia, pecado de adultério, pecado de prostituição, pecado de mentira, pecado de cobiça, pecado de masturbação, pecado de sexo ilícito, pecado de morte, pecado de trabalho, de ritual, de consulta a demônios, e todos que estão passando pela tua cabeça agora, comece a confessar, e Jesus Cristo agora está derramando o perdão dele através do seu sangue. E Jesus Cristo é o advogado. Ele diz em 1 João capítulo 1, versículo 9, nós temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós. E o advogado, ele leva a causa, e a causa é porque eu estou dizendo eu sou pecador, mas Jesus também leva o sangue dele, dizendo: Pai, eu morri por ele, eu morri por essa pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Então agora, por causa do meu sangue que foi derramado, o Pai perdoa os seus pecados, o Pai ouve agora a sua oração, o Pai estende a tua mão, e agora, Pai, em nome de Jesus, começa a curar, começa a libertar, começa a curar o enfermo, começa a curar o leproso, começa a curar esse que está paralítico, que eles comecem a andar, que o surdo comece a ouvir, que o mudo comece a falar, que o cego comece a ver, que aquele que estão mortos comece a ressuscitar. Ó Deus, em nome de Jesus, que esta mensagem chegue agora a hospitais, que chegue a leitos, que essa mensagem agora chegue, Deus, essa palavra chegue a lugares que eu não posso estar, mas o Senhor está. Que agora quem está ouvindo, que esteja no último respirar, agora que o Senhor dê força, dê vigor. Ó Deus, que se essa pessoa que está me ouvindo não é salva, que ele abra o seu coração agora, receba Jesus como Senhor e Salvador, e seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo agora, porque muito mais, meu querido, vale o seu nome escrito no livro da vida do que qualquer outra coisa. Então a nossa alegria maior está porque o nosso nome está escrito no livro da vida. E se você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, abra o seu coração, aceite a Jesus agora, em nome de Jesus. E uma vez que se aceitou, eu já dou ordem agora: principados, potestades, demônios, espíritos imundos, você que está atuando na vida, nesta casa, você que está atuando nesse casamento, nessa família, nessa irmã, nesse irmão que veio pelos pais, maldição, eu amarro você agora, valente, nesta casa, eu repreendo você. Você vai tirar a mão agora desta família, desta pessoa que está orando, porque ela aceitou Jesus como Senhor, ela se arrependeu, e eu repreendo você. E é na autoridade que o Senhor tem me revestido, eu quebro toda maldição agora na sua casa, eu quebro toda maldição na sua vida, eu quebro toda maldição no seu casamento, nos seus filhos, maldição de bastardia, maldição de aborto, maldição de pecado de idolatria, de prostituição, de lascívia. Em nome de Jesus eu quebro agora. E Senhor, começa a glorificar agora o teu filho, começa, ó Pai, a glorificar o teu filho na vida desta família, na vida, Deus, desse irmão e dessa irmã, dessa pessoa que está me ouvindo, e que assim seja. Senhor, já entra com cura, já entra com libertação, e principalmente entra com salvação nessa casa, e que assim seja. Eu amarro, repreendo espíritos malignos, legiões, principados, todos vocês que estão agora querendo matar essas pessoas nesses hospitais, matar estas crianças, matar essa família que está nesta casa. Eu repreendo cada um de vocês, tire as mãos agora desta pessoa, em nome de Jesus, e seja firme, seja um filho abençoado, seja um filho cheio de saúde, e principalmente cheio de amor e de fé, e um caráter mudado, um caráter que busca a palavra, um caráter que ama o Senhor e que muda de atitude. E que assim seja hoje e para tudo sempre, e que fique registrado, Senhor, esta oração no mundo espiritual, e ao nome de Jesus toda honra, toda glória e todo louvor. E desde já, Senhor Jesus, eu te agradeço por tantas curas e libertação e por tanta salvação. Eu te agradeço, Senhor Jesus, porque eu creio que agora neste momento o Senhor está curando, salvando e libertando pessoas do cativeiro, pessoas da lama, pessoas de doenças e enfermidades, e pessoas, ó Deus, estão sendo libertas das mãos dos demônios, das mãos de Satanás, e sendo colocado no altar de Cristo para a honra e glória do Senhor. Senhor, muito obrigado pela tua provisão, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor fez. Nós te amamos de todo o nosso coração, e que assim seja, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Deus tremendo, maravilhoso. Meu amado, toma posse, se inscreve aí no canal, coloca aí o seu testemunho do que Deus fez na sua vida através dessa palavra, dessa mensagem, dessa oração, e compartilhe, divulgue esta palavra para todos que você puder, para que todos também sejam ajudados, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, e mais uma vez toda a honra e toda a glória
eu dou somente ao Senhor Jesus Cristo. Ele é maravilhoso. Oh, Senhor Jesus, como nós te amamos. Amém. Glória a Deus. Um grande abraço. Até a próxima.